Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A agricultura e a pecuária são fundamentais para a sobrevivência e a manutenção do bem-estar humano. Esses setores são extremamente importantes para a economia brasileira. Contudo, precisamos buscar formas de otimizar nossos meios de produção para minimizar os impactos negativos causados ao meio ambiente. Algumas tecnologias vêm sendo adotadas como alternativas que incentivam o melhor uso do solo, o aumento da produtividade e a redução das emissões dos gases do efeito estufa. Como uma produção mais sustentável, podemos garantir o fornecimento de alimentos, respeitando o meio ambiente e o ser humano. Hoje, na aula 13 do nosso curso de Mudanças Climáticas, o professor Renato Rodrigues, da Embrapa Solos, irá falar sobre a relação entre a agricultura e as mudanças do clima. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, agricultura e mudança do clima. Olá, eu sou Renato Rodrigues, sou pesquisador da Embrapa Solos e professor do programa de pós-graduação em Geociência e Geoquímica Ambiental da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu vou falar um pouco sobre mudança do clima e gases de efeito estufa na agricultura. Para começar, o clima do planeta ele é regido por forçantes climáticas, A principal delas, a radiação solar. Então a gente tem ciclos naturais que o planeta faz em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol, que definem basicamente o clima do planeta. Esses ciclos, a gente chama de ciclos de Milankovitch, em homenagem ao cientista que descobriu esses movimentos do planeta. Eles acontecem de forma periódica, naturalmente, então são os ciclos de excentricidade, obliquidade e precessão dos equinócios, que de forma combinada garantem aí o regime do clima do planeta. Outra importante forçante climática é o albedo, que é a capacidade de uma superfície absorver ou refletir a radiação solar. Então, quanto mais clara for a superfície, maior a refletividade dessa superfície, quanto mais escura for a superfície, maior a absorção da radiação solar pela superfície. Outra importante forçante climática é o material particulado atmosférico, que fica em suspensão na atmosfera e também pode refletir ou absorver essa energia solar que chega no planeta. E por fim, mas não menos importante, os gases de efeito estufa, que estão sendo muito falados recentemente, e a gente vai falar um pouco aqui sobre a relação desses gases, principalmente na agricultura. Então, o efeito estufa natural do planeta, é ele que garante a existência de vida no planeta. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura do planeta seria muito mais fria. Então, é o que garante a retenção de calor na atmosfera. Então, a radiação solar chega no planeta, chega na Terra, é refletida pela superfície da Terra, mas parte dessa radiação fica retida nessa camada de gases de efeito estufa. O que está acontecendo, principalmente desde a Revolução Industrial, é a intensificação desse efeito estufa pela ação humana. Então, ações humanas emitem gases de efeito estufa para a atmosfera, essa camada de gases fica cada vez mais espessa e, consequentemente, retém mais o calor nessa região do planeta, causando aí diversos efeitos climáticos. O aquecimento global é um desses efeitos, mas existem vários outros efeitos provocados aí pelo efeito estufa intensificado pelo homem. A história científica do efeito estufa, na verdade, ela é bastante antiga, desde 1827, que já se sabe, já se conhece esse mecanismo. Então, o Fourier, lá em 1827, ele conseguiu identificar que a atmosfera se comporta como uma estufa de plantas, daí o nome efeito estufa. Já o Tyndall, em 1860, ele começou a fazer observações de que as ações humanas emitiriam gases de efeito estufa, como o CO2 principalmente, e que essas variações da temperatura eram consequência das variações na concentração desse gás na atmosfera. Já o Arrhenius, em 1896, conseguiu calcular que se houvesse a duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera, a gente aumentaria a temperatura do planeta de 5 a 6 graus. E hoje os modelos matemáticos mais avançados fazem exatamente essa mesma projeção. Então, aqui é o gráfico
que é gerado lá pelo trabalho que foi iniciado pelo Keeling em 1958, e a gente vê que de 1958 até hoje a gente tem um aumento contínuo dessas emissões, dessas concentrações do CO2 na atmosfera. Então, e esses números aqui trazem a comprovação de que a ação humana está acelerando muito o processo de concentração desses gases na atmosfera. Então, no último máximo glacial, em torno de 20 mil anos atrás, o planeta tinha uma concentração média em torno de 200 partes por milhão. Isso quer dizer que se a gente pegasse uma amostra da atmosfera, a cada 1 milhão de partículas, 200 seriam de CO2, de dióxido de carbono. Um pouquinho antes da Revolução Industrial, em torno ali de 1750, essa concentração era de 280 partes por milhão. Em 1958, quando o Keeling começou as medidas diretas da atmosfera, esse valor era de 315. Então a gente viu que em 20 mil anos a concentração subiu de 200 para 315. E de 1750 até 2020, esse valor passou de 315 para 416. Então o que está acontecendo é a aceleração desse processo devido à ação humana. E aqui a gente tem uma figura que mostra os principais emissores, os principais países emissores de gases de efeito estufa. Essa figura é do ano de 2012, então está um pouquinho desatualizada, mas o padrão não mudou muito. Então a gente tem a China como o país que mais emite atualmente, seguido por Estados Unidos, União Europeia como um bloco sendo considerado ali, aparece em terceiro lugar. Depois a gente tem a Índia, e o Brasil aparece um pouco mais atrás, sendo que a agricultura é um setor muito importante para o Brasil, tanto economicamente, é um setor que sustenta grande parte do PIB brasileiro, mas também em termos de emissões de gases de efeito estufa. Hoje é o principal, é o setor que mais emite gases de efeito estufa para a atmosfera. Esse gráfico aqui mostra a evolução das emissões de CO2 do Brasil, de acordo com várias metodologias. Então, a gente vê que a gente conseguiu diminuir as emissões do Brasil de 2004 até 2016, e isso se deve principalmente à redução do desmatamento na Amazônia, como eu vou mostrar daqui a pouco. Quando a gente fala, então, de emissões totais desses gases, o que a gente está vendo aqui, a barrinha em verde, são as emissões provenientes do desmatamento. Então, a gente vê que tem uma redução grande de 2004 a 2016 em relação ao desmatamento, e que o setor agropecuário ele não aumenta tanto em números absolutos, mas ele vai se tornando mais relevante proporcionalmente, devido, claro, à redução do desmatamento. E hoje, tanto a agricultura quanto a energia são setores muito importantes nesse inventário de emissões de gases de efeito estufa que o Brasil faz para atender os seus compromissos das Nações Unidas. Então, a gente tem diversas maneiras de relatar esses dados, seja GWP, GTP, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. E quando a gente fala sobre as emissões do setor agropecuário, especificamente, a gente está falando principalmente de emissões de metano e dióxido nitroso, sendo que a principal categoria desse setor é a fermentação entérica, é o metano emitido pelos bovinos principalmente, seguido pela emissão de dióxido nitroso dos solos agrícolas. Então, essas são as duas categorias que mais emitem gases de efeito estufa dentro do setor agropecuário. Já o setor de LULUCF, significa uso da terra, mudança de uso da terra e florestas, a gente tem as emissões de CO2 provenientes do desmatamento, das queimadas, mas a gente tem também o sequestro do carbono, que é essa barra que está abaixo do zero, então são valores negativos, porque é uma categoria que sequestra carbono da atmosfera, então a gente tem que falar no balanço entre emissões e sequestros de carbono. Tá? Então é um setor bastante importante para o Brasil também. E aí a gente vê aqui as taxas de desmatamento da Amazônia Legal, que são diretamente relacionadas a essas emissões do setor de mudança de uso da terra. Então, o Brasil fez um esforço muito grande para reduzir as suas emissões. Entre 2004 e 2014, houve uma diminuição muito significativa dessas emissões. A gente saiu de mais de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento para em torno de 5 mil quilômetros quadrados. Só que de 2014 a 2020, esse número vem aumentando
significativamente. Então, a gente saiu aí de 5 mil quilômetros quadrados para mais de 11 mil quilômetros quadrados em pouco tempo. E como eu vou mostrar daqui a pouco, isso impacta muito negativamente o setor agropecuário no país. O Cerrado, ele também apresenta altas taxas de desmatamento, porém o Brasil conseguiu reduzir o patamar de desmatamento e se manter relativamente constante. Mas a gente ainda está falando em uma área de mais de 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano dentro do Cerrado. Isso é quase o tamanho de Portugal, para vocês terem uma ideia da proporção desse território. Então, como eu falei, existem duas maneiras de calcular a equivalência de carbono por cada gás. É mais ou menos como se a gente estivesse falando de câmbio. Então, a gente vai converter várias moedas para dólar. Então, a gente tem, por exemplo, o real, a gente tem o euro, a gente tem um peso argentino, por exemplo, e a gente vai converter esses valores todos para uma moeda única, para a gente poder comparar esses gases. Então, cada gás, como o metano, o óxido nitroso, eles vão ter uma equivalência em carbono. E essas duas metodologias preconizam valores diferentes para cada gás. Então, por exemplo, o GTP, que é o potencial de temperatura global, preconiza que o metano teria um valor de conversão de 5 para carbono equivalente. Então, a gente pegaria as emissões de metano e multiplicaria por 5 para a gente chegar no valor de carbono equivalente. Já o GWP, que é o potencial de aquecimento global, ele preconiza um valor de 21 para o metano. Então, a gente teria que multiplicar as emissões por 21. Então, isso gera uma grande diferença entre as duas metodologias e, principalmente para o Brasil, como eu falei, as emissões provenientes do metano da fermentação entérica dos bovinos ela é muito alta no país. Então, quando a gente converte por um valor maior, esse número fica, obviamente, maior ainda. Então, vamos falar um pouco sobre a agricultura. Eu falei um pouco sobre a mudança do clima, vamos falar um pouco aqui sobre a agricultura. O Brasil experimentou a principal revolução na agricultura entre todos os países, principalmente os grandes players da agricultura. Então, em 40 anos de evolução, o Brasil saiu de uma condição de importador de alimentos para um dos principais produtores e exportadores de alimentos. Então, esse foi um crescimento que ajudou demais a economia do Brasil e principalmente a questão da segurança alimentar. Hoje o Brasil é praticamente autossuficiente em todos os produtos agrícolas. Claro que isso não quer dizer que haja uma distribuição igualitária desses alimentos na população. Então, o Brasil ainda tem situações de insegurança alimentar, mas não por déficit de produção, como a gente tinha 40, 50 anos atrás, mas por problemas sociais e econômicos, que aí entra num outro tema. Mas no final da década de 70, o Brasil tinha uma área de 40 milhões de hectares para produzir grãos e a gente produzia em torno de 40 milhões de toneladas. Na safra passada, na última safra, 2019 e 2020, o Brasil aumentou em 60% a sua área, então subiu para 65 milhões de hectares e chegou a uma produção de quase 260 milhões de toneladas. Então, um aumento de produção de mais de 500%. Isso, então, se traduziu num aumento de produtividade de mais de 300%. O que isso quer dizer? Que com tecnologia, o Brasil conseguiu ser mais eficiente na produção de alimentos, principalmente quando a gente fala de grãos. Isso significa um efeito poupa-terra de 200 milhões de hectares. O que isso quer dizer? Se a gente fosse produzir o que o Brasil produziu na safra passada, em torno de 260 milhões de toneladas, com a tecnologia que a gente tinha no final da década de 70, a gente precisaria ter usado mais de 200 milhões de hectares de terra, que poderia ter sido desmatado, poderia ter sido convertido de outro uso. Então, o Brasil economizou 200 milhões de hectares justamente por conta dos avanços tecnológicos na produção de alimentos. Já a pecuária também tem uma importância muito significativa. Então, o Brasil produz mais de 10 milhões de toneladas de carne. Isso significa em torno de 8,5% do PIB nacional e corresponde também a 20% do mercado global. Então, isso quer dizer que de cada 5 bifes que são consumidos no mundo, pelo menos um vem do Brasil. E na produção de leite, o Brasil também é uma potência com mais de 40 bilhões de litros de produção por ano. E o Brasil desenvolveu esse agro baseado principalmente em ciência, avanços muito grandes na adaptação de plantas, principalmente ao Cerrado brasileiro, que era um território que não era explorado, a adaptação do solo do Cerrado
a produção agrícola foi um grande avanço na produção. Os solos do Cerrado são frágeis, são ácidos, então a correção desse solo para a produção agrícola foi um grande avanço para o Brasil, mas também baseados nas ações do setor privado, no empreendedorismo do produtor rural e na presença de políticas públicas e na disponibilidade de crédito rural para que o produtor pudesse adotar essas tecnologias. E o Brasil faz isso, de certa maneira, preservando a natureza. Esse é um número bastante relevante que a Embrapa divulgou recentemente. Mais de 66% do território brasileiro é composto por áreas destinadas à vegetação nativa, sendo que 20,5% do território brasileiro é composto por vegetação nativa dentro de propriedades rurais. Então, foi comprovado que a maior parte das áreas protegidas de vegetação no Brasil estão dentro de propriedades rurais, graças ao Código Florestal e ao cumprimento do Código Florestal pelo produtor rural brasileiro. O Brasil é um país que ocupa uma área muito pequena de cidades, de infraestrutura, como rodovias, hidrovias. Então, um pouco mais de 30% do território brasileiro é destinado a propriedades rurais, sendo que 7,8% apenas do território é destinado àquela imensa produção de grãos que eu mostrei anteriormente. E aí a gente chega a uma área de aproximadamente 20% do território brasileiro destinado a pastagens nativas e plantadas. E aí, esse ponto eu gostaria de frisar que ainda é possível melhorar muito. Então, o Brasil está muito bem na produção de grãos, na agricultura, mas na pecuária ainda é possível avançar demais. Então, esse território que eu falei, em torno de 20% do país, isso corresponde a 180 milhões de hectares, que é aproximadamente o território somado de Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. Então, é uma área imensa que o Brasil ocupa com pastagens. E a pecuária brasileira, na média, ela tem uma produtividade muito baixa. Então, esses 180 milhões de hectares são ocupados por pouco menos de 220 milhões de cabeças. Recentemente, esse número passou para 221 milhões de cabeças de gado no Brasil, ocupando 180 milhões de hectares. E o grande problema da pecuária brasileira é que em torno de metade dessa área, ou seja, 90 milhões de hectares, ou os territórios somados de Suécia e Noruega, são ocupados por pastagens degradadas. Não necessariamente aquelas pastagens, com grandes áreas de erosão, voçorocas, aquelas pastagens extremamente degradadas, com degradação de solo, mas pastagens que estão abaixo da sua capacidade produtiva. Ou seja, a gente pode intensificar a produção nessa área, aumentando assim a produção, a produtividade, a rentabilidade dessas áreas. Então, esse é o nosso grande foco atualmente. E isso pode ser interpretado também como uma grande oportunidade para o Brasil se tornar a primeira ou se tornar de fato uma grande potência agroambiental do planeta. E o Brasil vem trabalhando intensamente para isso. Então, essa linha do tempo, e aí por que essa conexão é tão importante entre agricultura e mudança do clima? Porque muita coisa do que a gente está fazendo internamente no Brasil tem uma conexão grande com o que a gente faz na negociação internacional sobre mudança do clima no âmbito da ONU. Então, lá em 2009, o Brasil anunciou, durante a 15ª Conferência das Partes, um compromisso voluntário, isso é bem importante destacar. O Brasil não tinha metas obrigatórias de redução de emissões, mas o Brasil apresentou um compromisso voluntário de redução de emissões. Esse compromisso internacional foi traduzido numa Política Nacional de Mudança do Clima, que é uma lei federal que deu origem a planos setoriais de mitigação de gases de efeito estufa e de adaptação dos setores da economia à mudança do clima. E dentro da agricultura, a gente teve o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, o Plano ABC. Esses compromissos voluntários foram reforçados durante a COP21, em Paris, em 2015, que deu origem ao Acordo de Paris, que está entrando em vigor agora e vai durar até 2030. Então, a segunda fase do Plano ABC vai ter início agora. O Ministério da Agricultura acabou de anunciar a segunda fase, que vai ser o ABC+, e esses compromissos vão ser validados no final de 2021, durante a COP26 em Glasgow. E aí a meta é aumentar a área com agricultura de baixo carbono até 2030, dentro das contribuições nacionalmente determinadas. Então, desde o lançamento do Plano ABC em 2012 até a conclusão da primeira fase em 2020,
o Brasil teve um sucesso muito grande na adoção dessas tecnologias. Então, o Plano ABC ele é composto por 6 grandes tecnologias que promovem a redução das emissões de gases de efeito estufa. Dentre elas, eu gostaria de destacar a recuperação de pastagens degradadas, que, como eu mostrei, é o grande problema do setor agropecuário brasileiro, a integração lavoura-pecuária-floresta, que é a tecnologia com maior potencial para aumento da produtividade, né, de grãos, carne, leite, florestas na mesma área, e uma grande oportunidade para recuperar pastagens degradadas. E a fixação biológica de nitrogênio, que também é uma tecnologia que reduz muito as emissões de gases de efeito estufa, principalmente do óxido nitroso. Então, todas essas tecnologias tiveram um avanço muito grande na sua adoção ao longo da última década, e a gente pretende aumentar ainda mais essa adoção até 2030. Vou falar um pouquinho mais sobre a ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Quando eu falo ILPF, eu estou falando de qualquer uma dessas combinações, seja a lavoura-pecuária, a lavoura-floresta, a pecuária-floresta ou o sistema completo de integração lavoura-pecuária-floresta. Ela preconiza um melhor uso do solo, né? Então a gente tem a área sendo usada da melhor forma possível ao longo do ano inteiro. Ela tem uma série de benefícios, eu vou destacar aqui alguns dos principais. Ela pode ser adotada por qualquer produtor, qualquer tamanho de produtor, desde produtor muito pequeno até produtor muito grande, em qualquer bioma. A gente tem já diversos exemplos muito interessantes de adoção da ILPF em todo o território nacional e em diferentes propriedades. De forma geral, é uma tecnologia que aumenta a produtividade, reduz os riscos da produção, porque o produtor não concentra todo o seu esforço, todos os seus recursos em uma atividade só, né? Então, vamos supor um produtor que só produz soja, por exemplo, e aí a gente tem um evento climático muito forte naquele ano e ele perde toda a produção. Então, ele vai ficar um ano ali operando totalmente no prejuízo. Quando ele produz também a pecuária e a floresta na mesma área, ele tem outras atividades para trazer a renda, né? Então, a gente fala que reduz muito os riscos da produção. Ela agrega valor à produção, os produtos que saem de uma integração lavoura-pecuária, eles têm um valor agregado maior e eles têm um mercado diferenciado. Então, a gente já tem visto muitos processos de certificação de propriedades e de produtos, né, que trazem uma renda melhor para o produtor. A ILPF, por ser uma tecnologia que aumenta a produtividade, ela reduz a necessidade pela abertura de novas áreas, né, então ela também promove aquele efeito poupa-terra que eu falei, e ela mitiga as emissões de gases de efeito estufa por vários caminhos. Então, é uma tecnologia que sequestra mais carbono, deixa o carbono estocado no solo, na biomassa, ela reduz a emissão de óxido nitroso do solo, porque a gente usa menos nitrogênio sintético na produção. Como é fornecido um alimento de melhor qualidade para o animal, isso reduz o processo de fermentação entérica dos bovinos e, consequentemente, a redução da emissão de metano por esse processo de fermentação entérica. Então, ela promove uma série de benefícios econômicos, ambientais e sociais, e por isso a gente considera ela uma tecnologia altamente sustentável. E aí, dentro dessa questão do balanço de CO2, aqui eu estou apresentando um range de potencial de mitigação dessa tecnologia, saindo de sistemas mais simples até sistemas muito complexos. Então, por exemplo, quando a gente sai de uma área degradada, passa por uma recuperação simples da pastagem, depois a gente passa por uma integração lavoura-pecuária, passa por um sistema silvipastoril, que já tem o gado junto com a floresta, até chegar a sistemas agroflorestais mais complexos, com espécies frutíferas de madeireiras, a gente consegue sequestrar até quase 40 toneladas de carbono, de CO2 equivalente por hectare ano. Isso é um valor extremamente alto, que pode ser revertido em vários benefícios ambientais, mas também benefícios econômicos para o produtor, a partir da geração de créditos de carbono que podem ser comercializados por esse produtor. A ILPF é uma tecnologia que vem crescendo muito e muito rapidamente no Brasil. A gente saiu de 2005 com menos de 2 milhões
de hectares dessa tecnologia no Brasil. A gente chegou em 2015 a pouco mais de 11,5 milhões de hectares e em 2020 a gente já atingiu 17,4 milhões de hectares. Então a gente já está falando aí de quase 10% de toda a área de pastagem no Brasil sendo ocupado por essa tecnologia de integração lavoura, pecuária, floresta. E o nosso grande objetivo, né, falando aí como Embrapa, Rede LPF, Ministério da Agricultura, é dobrar essa área de LPF até 2030. Então, a gente está falando em chegar a 35 milhões de hectares com essa tecnologia até 2030. Isso faz parte dos compromissos do Brasil junto ao Acordo de Paris, e o Acordo de Paris ele é tão importante porque é a primeira vez que existe um consenso global sobre um acordo onde todos os países reconhecem que as emissões de gases de efeito estufa precisam ser reduzidas, e todos os países vão fazer esforços aí nacionalmente determinados para reduzir essas emissões. Então, o Brasil vai apostar muito as suas fichas na redução das emissões vindas do setor agropecuário, porque é um setor muito importante economicamente e também um setor que tem grandes emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Então, vinculado a essa redução das emissões de gases de efeito estufa, a gente tem também metas de estabilização do aumento da temperatura. Então, o grande objetivo é ficar com um aumento em torno de 1,5 graus Celsius, podendo chegar até 2 graus Celsius, né, dependendo do nível de ambição da redução das emissões. E o Brasil se destaca nessa negociação justamente por apresentar metas ambiciosas de redução das emissões, onde o Brasil prometeu reduzir as suas emissões de carbono até 2025 em 37% e até 2030 em 43% em relação ao ano base 2005. Né? E aí o Plano ABC+, é um grande aliado do país à redução das emissões dentro desse escopo. Isso vai ser reforçado agora no final de 2021, durante a COP26 em Glasgow, né, esse compromisso brasileiro junto ao Acordo de Paris. Então, a ideia é que a gente tenha ações que promovam adaptação e resiliência para que as populações aceitem os impactos das mudanças climáticas, que a gente consiga proteger os recursos naturais, fazer uma transição para o uso da energia renovável, substituir o uso de combustíveis fósseis no transporte e o aumento da eletrificação de veículos e definir financiamento para impulsionar essa mudança em todos os setores, em todos os países. Então, para concluir essa conversa, com a possível crise alimentar mundial, então a gente está falando aqui de aumento de população ficando cada vez mais urbana, então a gente precisa de cada vez mais tecnologia no campo para aumentar a produtividade, e com isso o Brasil ganha destaque e importância como um grande produtor e exportador de alimentos. Então a gente deve produzir de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, mas obviamente também o ser humano e visando o lucro dessa atividade. E dentro desse contexto, a ILPF pode ser considerada uma das mais promissoras tecnologias para a gente atingir essas metas do Acordo de Paris. Então, a agricultura sustentável no Brasil, ela busca o fortalecimento de parcerias, a realização de pesquisa e capacitação e a atração de investimentos, tanto estrangeiros quanto nacionais. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade para conversar comigo e um grande abraço. Na aula de hoje, aprendemos como as atividades agrícolas influenciam os biomas e afetam o clima do planeta. Investir em pesquisas e tecnologias que possibilitam o aumento de produção e melhor uso dos recursos naturais é fundamental para evitar uma possível crise alimentar e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Especialmente para o Brasil, aprimorar tecnologias como a combinação lavoura-pecuária-floresta pode ser um caminho para a redução do desmatamento e aumento da produção de alimentos mais saudáveis. Na próxima aula, falaremos sobre o estado da arte das pesquisas e os desafios do debate público sobre o clima na saúde. Até lá!